Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Paulo de Química e hoje eu vou gravar alguns exercícios e vou explicar um pouco da teoria de molaridade. Eu sei que a gente viu na aula passada, mas a gente só viu a introdução. E agora eu vou fazer exercícios, cálculos junto com vocês. Beleza? Nessa aula não vai ter exercício para fazer, mas é importante que vocês assistam toda a aula, façam comigo os exercícios no caderno. E aí, por quê? Porque a próxima aula eu vou colocar exercício no Google Sala de Aula valendo nota. Se você não assistiu essa aula, infelizmente você não vai conseguir fazer o exercício que vai estar lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então eu vou escrever agora junto com vocês. Vou mudar de tela. Vamos lá então, pessoal. A gente vai falar sobre molaridade, né? Então, molaridade. A gente vai aprender a transformar soluções que estão em gramas por litro, que é a concentração comum, em mol por litro. Isso é uma característica essencial de quem vai trabalhar no laboratório. Saber fazer esse tipo de transformação é o básico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução aqui, ó, tem uma solução de NaOH, lembrando que Na é sódio, O oxigênio e H é hidrogênio. Então tem uma solução de NaOH. A concentração dela vai ser 80 gramas por litro, tá? Ou seja, o que significa 80 gramas por litro? Significa dizer que quando eu fui preparar 1 litro dela, eu tive que pesar 80 gramas de NaOH e aí dissolvi dissolvidos em quanto? Em 1 litro de solução. Então, eu dissolvi 80 gramas de NaOH em 1 litro de solução. E se eu fosse fazer meio litro de solução? Eu ia ter que pegar, em vez de 80, eu ia ter que pegar 40 gramas de NaOH e dissolver em 500 ml de solução, tá? E aí, se eu fizer desse jeito ou desse jeito, a minha concentração ainda fica 80 gramas por litro. Por quê? Se eu tenho 40 gramas em meio litro, eu vou ter 80 gramas em 1 litro, tá? Minha concentração não muda. Então, conforme eu preciso, por exemplo, eu vou precisar de bastante daquela solução para trabalhar no laboratório. E aquela concentração tem que ser 80 gramas por litro. Se eu vou precisar bastante, eu preparo 1 litro. Eu não vou usar tanto. Então, eu preparo meio litro de solução nessa concentração aqui. Para preparar meio litro, eu diminuo a massa pela metade, o volume automaticamente pela metade. Tá? E aí, por exemplo, eu quero transformar essa concentração aqui, ó, que está em gramas por litro, que é a concentração comum, quero transformar ela em mol por litro. Como que eu transformo? Como transformar gramas por litro em mol por litro. Basicamente, vocês olharem, o litro e o litro são iguais. Então, eu só vou ter que transformar grama em mol. E aí, automaticamente, está tudo transformado. Se aqui está em gramas por litro, e aí eu sei, primeiro de tudo, eu tenho que saber do que é feita essa solução. Essa minha solução é feita de NaOH. Se ela é feita de NaOH, então, eu vou ter que procurar 1 mol
de NaOH pesa quanto, tá? E para isso, eu vou ter que olhar na tabela periódica. Se vocês forem lá na tabela periódica e olharem, a massa do sódio é 23. A massa do oxigênio é 16. E a massa do hidrogênio é 1. Então, 1 mol de NaOH vai pesar 23 mais 16 mais 1, pesa, somando tudo, 40 gramas. Se lembra que eu falei para vocês que é só transformar grama em mol? Porque os dois já são por litro? Então, o que acontece? Eu vou transformar grama em mol. Eu sei que 1 mol de NaOH vale 40 gramas. 80 gramas vale X. Então, 80 gramas vale X mol. Se 1 mol é 40 gramas, 80 gramas é só multiplicar em cruz e dividir. Então, já dá para fazer de cabeça. Isso daqui vai dar 2 mol. Tá? Então, eu posso falar que essa solução de NaOH que está lá em cima, vamos colocar aqui NaOH, ela é 80 gramas por litro ou 2 mol por litro. Entenderam? Ou seja, cada litro de solução tem 2 mols. Belezinha? Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai fazer exercícios para a gente treinar esses conhecimentos aí, se a gente sabe trabalhar com mol, converter mol em massa. Lembrando que sempre quando a gente for converter mol em massa, ou massa em mol, a gente tem que saber qual composto a gente está falando, qual a massa molar desse composto. Para achar a massa molar desse composto, eu tenho que ver quanto pesa cada elemento e somar tudo. Então, eu vou chamar esse exercício de exercício número 1. O exercício número 1 está falando assim, ó, explique como você procederia em um laboratório adequadamente equipado para preparar uma solução aquosa de 0,10 mol por litro de sacarose. Aí ele fala açúcar de cana, que é C12H22O11. A massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Ou seja, ele já facilitou sua vida, porque senão você ia ter que olhar na tabela periódica a massa do carbono, multiplicar por 12, a massa do hidrogênio, multiplicar por 22, porque tem 22 hidrogênios, e a massa do oxigênio, multiplicar por 11, porque tem 11 oxigênios. Ele já facilitou sua vida e já falou que tudo isso é 342 gramas por mol, ou seja, cada mol de sacarose tem 342 gramas. Vou tentar fazer nesse espaço, se não couber, eu troco de folha. Então, ele fala como você prepararia essa solução aqui, ó. Você tem que preparar uma solução 0,1 mol por litro de sacarose. Como que eu faria? Eu vou preparar 1 litro de solução. Então, preparar 1 litro de solução, eu vou pesar um tanto de sacarose. E quanto que eu vou pesar de sacarose? Ele quer que a solução final seja 0,10 mol por litro. Então, pessoal, se 1 mol de sacarose
ele fala aqui, né? 1 mol de sacarose é 342 gramas. Se 1 mol de sacarose é 342 gramas, 0,10 mol vai ser X. É só multiplicar em cruz, então vai ficar 0,1 vezes 346 e 1 vezes X. 1 vezes X dá X, né? 0,1 vezes 342 vai dar 34,2 gramas. Então, para eu preparar uma solução 0,10 mol por litro, eu teria que pesar 34,2 gramas de sacarose e dissolver em 1 litro de água. Pronto, está preparada a minha solução 0,10 mol por litro de sacarose. Então, tá vendo? Ele me deu em mol, ele queria saber quanto que eu tinha que pesar. Para eu saber quanto que eu tinha que pesar, eu tinha que transformar em massa, né? Não tem como pesar em mol. E aí o que eu fiz? Transformei mol em massa. Eu sei que 1 mol de sacarose pesa 342 gramas, que ele me falou no enunciado aqui, ó. Então, 0,10, que é a solução que eu quero preparar, X. Multipliquei em cruz, achei a massa, ou seja, isso daqui não é por litro, então eu vou pesar 34,2 gramas de sacarose e vou dissolver em 1 litro de água. Belezinha? Agora o exercício de número 2. Tá? Eu vou ler o enunciado com vocês. Está falando determinado produto comercializado em supermercados e destinado à remoção de crostas de gordura em fornos consiste em uma solução aquosa. Solução aquosa significa uma solução que eu usei o solvente água, por isso aquosa, ou seja, dissolvi em água. 2 mol por litro. Se é 2 mol por litro de soda cáustica, ou seja, hidróxido de sódio. O rótulo da embalagem informa que contém 800 ml do produto. Determine a massa de soda cáustica presente nesse produto. Tá vendo? Ele está fazendo o inverso nos dois exercícios. É hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio é NaOH. Isso é hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio é NaOH. Lembra que eu falei para vocês que a massa, para eu achar a massa molar, eu tenho que olhar a massa do sódio, a massa do oxigênio, a massa do hidrogênio, somar tudo, aí eu vou saber quanto que é a massa molar do hidróxido de sódio. Então, 1 mol de NaOH vai pesar, lembra, 23, que é o sódio, mais 16, que é o oxigênio, mais 1, que é o hidrogênio. Então, 1 mol de NaOH vai pesar, somando tudo isso, dá 40 gramas. Ele fala que a solução aquosa tem 2 mol por litro. E no final ele fala, determina a massa de soda cáustica presente nesse produto. E o produto tem 800 ml. Vamos transformar isso daqui, ó, em grama por litro, que aí facilita a nossa vida. Se eu sei que 1 mol de NaOH é 40 gramas, então 2 mol, que está aqui, ó,
vão ser x. 1 vezes x, x. 2 vezes 40, 80. Então, vai ser 80 gramas. Então, a gente vai trocar esse 2 aqui, por 80 gramas por litro, né? Porque ali é 2 mol por litro, ou seja, 80 gramas por litro. Se 1 mol de NaOH é 40 e a solução é 2 mol por litro, ou seja, significa que a solução é 40 gramas por litro. Se a solução tem 40 gramas de NaOH por litro e o frasco tem só 800 ml, então a gente vai fazer uma regra de 3 simples. 80 gramas. 1 litro são 1000 ml, né? 1000 ml. 800 ml vai ter x. Então a massa vai ficar então multiplicando aqui, ó, 800 por 80 e x por 1000 vai ficar 1000x igual a 80 vezes 800. Pessoal, eu vou passar o x dividindo. Vai ficar como? Vai ficar x igual a 80. 8 vezes 8, 64. Então, 64,000 dividido por 1000. Cortamos os zeros. X igual a 64 gramas. Facinho, né? Pessoal, era isso. Eu fiz 2 exercícios com vocês e falei um pouco da teoria de como transforma grama em mol ou mol em grama. Então, espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem, eu vou passar exercícios no Google Sala de Aula. Então, façam no caderno, junto comigo, na hora do vídeo, os exercícios que eu fiz, tá? Que aí vai ajudar vocês na semana que vem a colocarem em prática esse conteúdo. Beleza? Um abraço a todos e bons estudos.